desisto deste caminho, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Essa boa noite dá para ficar melhor. Boa noite. Está feliz em estar na presença de Deus, diga graças a Deus. Bem-vindos à casa do Senhor, e é tempo de florescer, pessoal. Talvez você tenha chegado na casa de Deus como um galho seco, mas o cheiro das águas, que é a presença do Espírito Santo, Ele vai te visitar, vai trazer de novo alegria no seu coração e vai lhe fazer florescer. Amém, queridos? Pode sentar em nome de Jesus. Fique à vontade na presença do nosso bom e querido Deus. Eu tenho uma mensagem para compartilhar com você, pessoal. E eu confesso a você que eu tive que madrugar um pouco hoje para Deus falar comigo. Eu cheguei ontem de Itápolis, estava acompanhando o nosso querido reverendo Marcos Soares, o líder regional. Fui para Itápolis lá com ele na reunião. Quando voltei, cheguei mais ou menos por volta da meia-noite, até a gente se arrumar, se preparar para dormir. E aí então eu fui digitar a mensagem, fiquei até quase 3 horas da manhã lá, para Deus falar comigo, até quase 3 horas da manhã meditando, esperando aquele recado que vinha de Deus, para mim poder trazer hoje aqui para você, sabendo que já tinha de 6 e pouco da manhã, já está acordado para 7 horas estar aqui na igreja. Então o que acontece, pessoal? Mas Deus, Ele falou uma palavra ao meu coração, e hoje realmente foi um dia diferente. O povo de manhã encheu esse e-mail aqui, veio muita gente, e Deus está enviando as pessoas e trouxe você aqui hoje, porque o recado de hoje é importante. Tudo é importante, toda palavra é importante, mas o de hoje, pessoal, realmente é diferente, é algo para mudar a sua vida, para mudar a tua história. Diga graças a Deus, amém? E como tudo que vem para mudar, às vezes de começo, talvez não seja tão agradável de se ouvir, mas agradeça a Deus, eu não estou me gabando de nada, pelo amor de Deus, mas agradeça a Deus quando você tiver alguma pessoa que fale a verdade para você, e não fale aquilo que você gosta, porque Jesus falou, e conhecereis a verdade. E a verdade fará o que, pessoal? Vos libertará. Amém, queridos? Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas capítulo 22, verso 31. Vai lá no livro de Lucas capítulo 22, o versículo é o 31. Agora não deixe nada tirar a sua atenção. Não deixe nada roubar, tirar o seu foco, tirar você da presença de Deus. Lucas capítulo 22, o versículo é o de número 31. Quem achou aí, pessoal, diga graças a Deus. Olha só o que diz aqui, ó. Lucas capítulo 22, versículo 31. Leia junto comigo. Diz o seguinte aqui, ó. Disse também o Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos se andar como o trigo. Aí olha o que Jesus falou no 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Versículo 33, perdão. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. 34. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negues que me conhece. Então olha só aqui para mim, pessoal. Num determinado dia, o Senhor Jesus, um pouco antes de ser crucificado, ele chegou até os apóstolos dele, até os discípulos dele, os 12 que andavam mais perto dele, e ele chegou para o Pedro e disse o seguinte: Simão, Simão. O Simão era o Pedro. Ele falou: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Pastor, o que é cirandar como trigo? O trigo, para ele ser separado da palha, ele passa por um processo onde ele é sacudido na peneira e depois ele é moído.
E o que acontece? O diabo estava querendo sacudir a vida do Pedro, mas não era só do Pedro não, era de todos os demais apóstolos. Ele falou, Satanás vos pediu. Se o negócio fosse só com o Pedro, ele ia falar, Simão, Simão, Satanás te pediu. Mas ele não pediu só o Pedro não, ele falou, Simão, 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 Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Assim como o trigo é separado da palha na ciranda, o diabo queria fazer o quê? Queria separar o Pedro e os demais apóstolos da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Cuidado com o pecado. Nesses versículos que eu li aqui para você, 3 coisas me chamaram a atenção. A primeira é essa, cuidado com o pecado. Lá no livro de 1 João, depois você pode conferir na sua casa, 1 João, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz assim, ó, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Cuidado com o pecado. Quando você vai se dando ao diabo, você está fazendo, quando você vai se dando ao pecado, sem perceber, você vai entregando a sua vida nas mãos dele. E o que acontece? Os apóstolos não estavam andando de uma maneira muito reta com Deus, e o diabo chegou até Jesus, chegou até o Espírito de Deus e falou, ó, eles estão fazendo a minha vontade. Eles estão fazendo a minha vontade. Sabe o que o diabo foi fazer? Olha bem aqui para mim, ó. O diabo foi pedir a alma deles. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. A pessoa ela vai se dando ao pecado, ela vai deixando a palavra de Deus de lado, vai deixando a comunhão com Deus de lado, ela vai se entregando ao que o inimigo fala. O diabo vai cobrar. O diabo aqui estava cobrando. O que Jesus fez? Jesus intercedeu pelo Pedro. Meu irmão, quantas pessoas aqui que o diabo já não pediu a alma? E essas pessoas só estão em pé ainda porque alguém estava orando por elas. O diabo ele faz como ele fez com o Jó. O que acontece? O diabo foi até a presença de Deus e começou a falar, olha lá, olha o ser humano que você criou, olha o caminho que ele tem andado, olha a situação, olha o que ele tem feito, olha o que ele tem falado. E aí Deus mostrou o Jó, falou, mas o Jó é certo, o Jó anda reto, o Jó é temente a mim. O diabo falou, mas ele é temente ao Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele. Tira tudo dele, o Senhor vai ver se ele não blasfema. O Jó não blasfemou, mas tinha muita gente que estava na mão do inimigo e o diabo tinha que pedir a alma deles. Então entenda uma coisa comigo, se você fizer o que o diabo manda, amanhã ou depois ele vai querer tua alma. Se você fizer aquilo que a palavra de Deus fala, se você andar em obediência, ele nunca vai poder tocar em você. Ele nunca vai poder tocar na sua família, mas se você se dar a ele, minha irmã, ele vai cobrar, ele vai querer tomar você para ele. E olha só, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Você sabe qual foi a segunda coisa? Olha o versículo 32 que diz aqui, ó, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não... Aí ele diz aqui que eu queria chegar, e tu, quando te converteres, confirma a Deus... Pessoal, sabe há quanto tempo que Jesus estava falando isso aqui para o Pedro? Pedro, quando você se converter, confirma teus irmãos. O Pedro andava com Jesus já havia 3 anos. Já tinha sido usado por Deus para expulsar demônio, já tinha sido usado por Deus para curar enfermo. Até sobre as águas o Pedro já tinha andado. Ah, pastor, mas ele afundou. Tudo bem que ele afundou, mas 2 ou 3 passinhos sobre a água ele deu. Tinha visto Jesus ressuscitar mortos, tinha visto Jesus curar toda a sorte de enfermidade, tinha presenciado o amor de Jesus, o bom testemunho de Jesus, mas o que acontece? Ele ainda não era o que, pessoal? Convertido. E Jesus falou o seguinte para ele, Jesus falou, Pedro, quando você se converter, confirma teus irmãos. Em outras palavras, Pedro, quando você for uma pessoa convertida, você vai conseguir confirmar os teus irmãos na fé. Você sabe o que me chamou a atenção aqui, pessoal? Tem muita gente querendo empurrar na vida dos familiares Jesus goela abaixo, só que ela mesma ainda não se converteu. O Pedro era um pregador,
O Pedro saía por aí expulsando demônios. O Pedro saía por aí falando de Jesus, mas ele mesmo ainda não tinha se convertido. E às vezes tem aquela mãe que vem buscar pelo filho na igreja, vem aquela mulher que vem buscar pelo marido, ou vice-versa, o marido vem buscar pela mulher, o pai vem buscar pelo filho, o filho vem buscar pelo pai, mas às vezes aquela pessoa que está buscando, pessoal, ela é como Pedro. Ela não está conseguindo confirmar a família dela na fé, ela não está conseguindo ganhar a família dela para Jesus. Por quê? Porque ela mesma não se converteu. Jesus falou, Pedro, quando você se converter, aí você vai confirmar teus irmãos. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Amém, pessoal? E o pastor, mas o Pedro ele não era convertido? Não, você viu o que Jesus falou? Ele falou, quando você se converter, você vai conseguir ganhar teus irmãos, você vai conseguir salvar a tua casa. Aí, pastor, o Pedro era o quê então? Se ele chegou a dizer para Jesus assim, eu estou pronto, Senhor, para ir contigo até a morte. Sabe o que o Pedro era? Um simples convencido. E torno a dizer para você, o convencido não confirma ninguém na fé. O convencido não salva ninguém. Agora, quem é que vai confirmar os irmãos na fé? Quem é que vai conseguir ver a obra sendo realizada? Aquele que é o quê? Convertido. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Amém, pessoal? Então, eu não vim aqui para tirar isso para ninguém. Até porque já vou falar de antemão. Quando eu estava meditando nessa palavra aqui, eu falo por mim, não estou falando com demagogia, não preciso impressionar ninguém. Eu estava vendo quanto que eu ainda preciso me converter. E você, pastor, eu tenho lutado pela minha casa, tenho lutado pela minha família, eu tenho tentado enfiar a Bíblia na cabeça do fulano, tenho tentado enfiar Jesus no coração da pessoa, mas será que ele já entrou em você? Será que você não é simplesmente, será que você não é aquele tipo de pessoa que é como Pedro? O Pedro ele tinha convicção, não, eu estou pronto. Jesus falou, você está pronto? Antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. Não, Senhor! Ele ficou batendo boca. E olha, eu digo uma coisa para você: o pior tipo de pessoa para você pregar, sabe qual que é? Não é o bandido. O bandido, se você sentar com ele e pregar para ele, ele vai até chorar. Não é a prostituta, não é o homossexual. Eles sentam, eles te ouvem com maior educação. Sabe qual é o pior tipo de pessoa para você pregar? É o crente convencido. É aquele que acha que é. É aquele que acha que ele é de Deus, é aquele que acha que ele já entregou o coração para Jesus, é aquele que acha que já está tudo certo na vida dele, mas está tudo errado. Esse faz que nem o Pedro, que eu já estou pronto, bate boca até com Jesus, pessoal. Diga, Deus me livre. Agora o triste é que o convencido não consegue tomar posse das promessas. Pastor, o que é ser convertido? Vamos lá em Mateus capítulo 12, vamos explanar aqui, Mateus capítulo 12, versículo 46, olha o que diz aqui, Mateus capítulo 12, verso 46, e olha, deixa eu falar uma coisa para você, nunca pense, pessoal, e não é do meu caráter, essa mensagem veio aqui de madrugada para mim, nunca pense que eu estou jogando uma indireta para você, que eu estou, às vezes a pessoa ela é tão estrelinha que ela se acha até tão especial, que no meio de 200 pessoas o pastor vai ficar lembrando só ela para preparar uma mensagem só para ela. Eu não sou desse não. Guarda isso aqui para você, que é a palavra de Deus para o nosso coração. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Mateus capítulo 12, versículo 46 diz o seguinte aqui, quem achou, diga Deus é bom? Diz assim, pessoal: e falando com ele ainda a multidão, eis que estavam fora, cuidado para você não estar fora, sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. 47. E disse alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. 48. Porém ele, chegando, disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? 49. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus,
este é meu irmão, irmã e... Jesus estava num determinado lugar e ali ele estava levando a mensagem de Deus. E naquele lugar, como em todos os lugares onde Jesus ia, provavelmente estava muito cheio. E o acesso a Jesus era um pouco difícil. E o que acontece? Meio que no final do culto, vamos assim dizer, chegou a família de Jesus. A mãe de Jesus e os irmãos dele. Dizem que a Maria era virgem, né? Foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois ela teve filhos e filhas normalmente, como qualquer outra mulher. E o que acontece? Chegou ali a Maria e chegou ali os irmãos do Senhor Jesus Cristo. E eles falaram assim: ó, nós queremos falar com ele, nós somos a família dele. É aquele tipo de pessoa que era o seguinte: Jesus era uma pessoa importante, e todo mundo gosta de ser familiar de uma pessoa importante, né, pessoal? E eles talvez chegaram ali naquela pompa. Estava difícil o acesso até Jesus, estava difícil chegar até a presença de Deus, mas eles estavam igual aquela musiquinha do Silvio Santos lá: ô, abre alas que eu quero passar. Eles queriam passar. Eles estavam se achando importantes porque eles tinham uma parentela sanguínea com Jesus. E o que Jesus falou? Foram falar para ele: mestre, ó, tua mãe e teus irmãos estão aqui querendo falar com o Senhor. Jesus falou: minha mãe, meus irmãos, quem são? Aí Jesus olhou para os discípulos dele e falou assim: ó, minha mãe e meus irmãos são esses aí, ó, os que fazem a vontade do meu Pai. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, minha irmã e meu irmão. Diga graças a Deus. Você sabe quem é o convertido, pessoal? É aquele que faz o que a palavra manda. O convencido é igual a família de Jesus estava sendo. Eles se acharam importantes, eles se acharam no direito de chegar até a presença de Jesus, porque eles eram parentes, eles tinham uma parentela física com Jesus, mas espiritualmente eles estavam fora. E entenda uma coisa comigo: tem muita gente que ela se acha importante, ela é convencida, sabe por quê? Porque às vezes ela tem muitos anos de igreja, ela acha que porque ela tem muitos anos de igreja, ela já é convertida. Não, eu tenho 10 anos de igreja. Que tivesse 20, que tivesse 30, 10 anos de igreja. O que adianta ter 10, 20 anos de igreja e não fazer o que a palavra manda? Eu não tenho que me gloriar no tempo que eu tenho de igreja, eu tenho que me gloriar e obedecer o que a Bíblia fala. Tem gente que se gloria: não, porque eu nasci em berço evangélico. Meu irmão, eu trabalhei em loja de imóveis, berço é tudo igual. O mesmo berço que eu vendia para o macumbeiro, eu vendia para o evangélico. Não conheço esse negócio de berço evangélico. O negócio é fazer a vontade de Deus, pessoal. Berço é tudo igual. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então tem gente que se acha convencido. Outros não, porque eu sou pastor, eu sou obreiro. Eu fui consagrado a obreiro na igreja. Bela porcaria. Eu fui consagrado a pastor. Bela porcaria. Se não faz o que a palavra de Deus manda, não é convertido. É mais um daqueles convencidos, pessoal. E torno a dizer para você: tem muita gente batalhando: Deus, salva minha família, Deus, liberta minha casa, mas ainda são convencidos e por isso não estão conseguindo confirmar os familiares na fé. Eu vou dar um exemplo para você e mostrar para você como é que a palavra de Deus ela é completa. A Bíblia mostra que o Pedro ainda era um convencido. Os frutos falam por nós. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 18, João 18 versículo 10. Dá um pulinho lá em nome de Jesus. João capítulo 18 verso 10. João capítulo 18, o versículo 10. Quem achou, diga graças a Deus. Olha só o que diz aqui, pessoal. Então Simão Pedro, que tinha, o que ele tinha, pessoal? Repita bem forte, diga: o Pedro carregava consigo uma espada. E olha o que ele diz aqui, ó. E Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a
e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Olha só aqui para mim, pessoal. O Pedro, ele se achava convertido, sim ou não, pessoal? Mas o que ele estava fazendo com uma espada? O que ele estava fazendo com aquele instrumento que era usado para tirar a vida das pessoas? Ele não só carregava a espada, não. Quando foram tentar colocar as mãos em Jesus, sabe o que o Pedro fez? Ele arrancou a espada e cortou a orelha do soldado mau. Você sabe que tem muita gente, olha aqui no fundo dos meus olhos agora, tem muita gente, pessoal, que acha que é convertido, mas carrega a espada consigo. E com essa espada que ela carrega, ela vive ferindo as pessoas. Fala para mim, o que um homem convertido tinha que andar com uma espada? Sendo que as armas do homem de Deus, as armas da mulher de Deus, são espirituais. A minha arma é a oração, a sua arma tem que ser a oração. A minha arma é o jejum. A minha arma é meditar na palavra de Deus. A minha arma é a palavra de Deus. Mas o Pedro não, ele carregava consigo uma espada. E tem gente que carrega a espada hoje consigo. Não carrega a espada física, mas tem gente que a espada dela, sabe o que é? É aquela mágoa que ela carrega. Aquela mágoa que a pessoa carrega com ela, ela usa essa mágoa e fere todo mundo. Quando a mágoa ataca, é só patada que vem para cá, é só patada que vem para lá, e você vai falar para ela que ela precisa se converter? Não! Oxe, eu sou de Deus! Perigoso ela até te bater. Você que duvida aqui da minha santidade, diga Deus me livre. Perigoso a pessoa até querer voar no seu pescoço, mas está lá com a espada da mágoa guardada no coração. Tem outros, não, eu sou convertido. E o que aquele filme pornográfico, aquela praga está fazendo debaixo do banco do seu carro? Aquele filminho erótico, o que ele está fazendo lá no seu celular? Olha a espada que você está carregando lá. Aquele histórico do site pornográfico no seu computador. No meu não tem não, pastor, eu já paguei. Olha aqui, que hipócrita apareceu. Melhor que você deixasse lá, para todo mundo ver, você precisa de uma libertação. Tem gente que carrega a espada. Quem está entendendo, diga graças a Deus. O outro carrega aquela avareza consigo. É aquele amor ao dinheiro, a pessoa ama o dinheiro. A pessoa só pensa em dinheiro, que ajudar os outros o quê? Que perder o quê? Meu negócio é ganhar, rapaz. Meu negócio é ganhar dinheiro. Meu negócio é crescer, não sei o que lá. A pessoa carrega a espada da avareza do coração. Outros carregam a espada do ódio. Minha irmã, olhe para dentro de você. O Pedro se achava convertido, mas a espada estava lá, uma arma que era usada para machucar. Jesus depois deu exemplo de que é um homem convertido. O Pedro foi usado para ferir, e Jesus pegou a orelha do rapaz, voltou ela no lugar e mostrou que o convertido não fere ninguém, o convertido traz a cura. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. E torna a dizer, tem gente que vive carregando a arma da lascívia consigo, a espada da lascívia, a espada da avareza, do ódio, do ressentimento. É aquela pessoa que vive carregando aquela espada do egocentrismo. Ela ajuda as pessoas, mas ela joga na cara. Sabia que tem gente que é assim, Paulo? Ela ajuda a pessoa e depois ela começa assim, eu estou nessa situação porque eu te ajudei, então era melhor eu não ter ajudado. Às vezes o marido chega para a mulher e fala assim, não sei o que lá, não sei o que tem, eu tinha tudo para ser mais na vida, mas eu não sou porque casei com você. Não é culpa da mulher não, por que casou então? Agora vai cuspir no prato que comeu? Tem gente que não sabe reconhecer o próprio erro. A culpa é de todo mundo. Todo mundo está errado, todo mundo tem uma parcela de culpa, ela não. A pessoa é egocêntrica. É a mesma coisa aqui, a pessoa está ouvindo eu pregar essa palavra aqui, e ela está assim, o fulano tinha que estar ouvindo isso. Quem tem que estar ouvindo é você, sou eu, amigo. Quem está entendendo, diga graças a Deus. O fulano tinha que estar aqui para escutar isso aqui. Deus trouxe você. Diga, Deus é maravilhoso.
Não é verdade, pessoal? Porque quem estava precisando era nós. Mas tem gente que não. O Paulo precisava escutar essa mensagem, quem precisava era eu. A irmã Rosana precisava tomar essa dura, esse puxão. Quem precisava é quem está aqui. Diga, Deus é maravilhoso. Amém, pessoal? Eu não vim falar que você carrega, mas qual que é a espada que você carrega com você? Tem muita gente, sabe qual é a mensagem de hoje? É a síndrome do Pedro. E tem muita gente que está com essa síndrome. Pedro andou com Jesus 3 anos, viu milagres, e até foi usado para fazer milagre também, só que não era convertido. E tem muita gente que está há anos com Jesus, mas aquilo que a palavra manda, ela não faz, e ela carrega a espada consigo. Diga, Deus é maravilhoso. Minha irmã, Jesus falou para o Pedro: Pedro, você já está há 3 anos comigo, podia estar há 10. Ele falou assim: quando você se converter, confirma teus irmãos. Quando você se converter, você vai salvar a tua família. Quando você se converter, você vai colocar os teus familiares todos na minha presença. Diga, Deus é maravilhoso. Amém, pessoal? E você sabe quando é que o Pedro foi se converter? Quando ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Você que ainda não recebeu o Espírito Santo e talvez nem esteja dando bola para buscar isso, trate de buscar rapidamente. Antes, eu não estou falando isso aqui para botar medo em você não, eu estou pregando o que a Bíblia diz. Trate de buscar algo com o Espírito Santo antes que o diabo peça a você também. O diabo chegou para Jesus e falou assim, me dá todos eles estão tudo fazendo a minha vontade. Se eles estão fazendo a minha vontade, eles são meus. O que Jesus fez? Pai, tenha mais um pouco de misericórdia. Tenha mais um pouco de paciência, eles vão melhorar. Então, e o Pedro foi se converter quando, pessoal? Quando ele teve um encontro com o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo entrou na vida dele. Pastor, o que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você precisa fazer o quê? Primeiro, se arrepender dos seus pecados. Segundo, entregar a sua vida para Jesus, confessar que você o recebe como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Terceiro, você tem que passar pelo batismo das águas. Quarto, você tem que fazer um voto com Deus, prometendo a Ele ser fiel a tudo que a palavra dele manda. E quinto, você tem que buscar o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Pastor, eu já fiz tudo isso daí e até batizado no Espírito Santo eu já sou, mas eu tenho andado muito fraco. Por quê? Porque você deixou a unção esvaziar. O que é preciso fazer então? É preciso fazer um propósito de oração. Todos os dias chegar diante do Espírito Santo, você tem que se lembrar onde você caiu. Onde é que você deixou que a unção, qual foi o buraco, a brecha que você abriu na sua vida, que você deixou a unção começar a se escorrer e você permitiu que o Espírito Santo se afastasse. Ali você tem que começar a buscar, é jejuar uma vez na semana, é ler a Bíblia todo dia, é procurar não perder um culto na igreja, sempre falando: Espírito Santo me renova, Espírito Santo me enche. Tem que buscar, pessoal. Quando Pedro foi batizado no Espírito Santo, ele mudou. Aí o que aconteceu para ele? De convencido, ele passou a se tornar o que, pessoal? Um convertido. E ele nos ensinou qual é o passo para ser cheio do Espírito Santo. Vai lá no livro de Pedro, 1 Pedro, olha o que o Pedro diz aqui, aqui ele já escreveu quando ele estava convertido, quando ele já era uma nova pessoa, uma nova criatura. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, vai lá em nome de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22. Quem achou, diga graças a Deus. Olha o que diz aqui, Quem quer ser cheio do Espírito Santo, diga: Deus é bom. Diga assim: eu quero. Mais forte, com toda a sua fé, diga: eu quero o Espírito Santo. Para você receber o Espírito Santo, e é só através do Espírito Santo, olha só, é só através do Espírito Santo que uma pessoa deixa de ser uma convencida
e passa a ser uma convertida, e é só através do Espírito Santo. E como é que uma pessoa faz para receber o Espírito Santo? Olha o que diz aqui, ó, versículo 22. Quem achou, diga graças a Deus. Diz o seguinte aqui, ó: purificando a vossa na obediência a... Primeiro, olha aqui para mim, ó, para o Espírito Santo habitar em você, a tua alma tem que estar limpa. Você teria coragem, olha só, você teria coragem de beber água num copo sujo, sim ou não? Pessoal, não me assusta não, não precisa que ser um porquinho. Sim ou não? Para você colocar água dentro do copo, para você beber, o que você vai fazer? Você vai lavar ele, por dentro, por fora, você vai tirar toda a sujeira, e aí você vai colocar água dentro do copo, e você vai ingerir. Sim ou não? Não é verdade? O Espírito Santo ele é como a água, é Ele que nos purifica, só que Ele não entra num recipiente, ó, o nosso corpo é o recipiente, Ele não entra no recipiente sujo, Ele não entra onde tem sujeira. Pastor, eu sou convertido, hein? Se a espada está lá, o Espírito Santo não está. Se a sujeira está lá, o Espírito Santo não está. Claro que está! Não está. Eu sei que está. Você se convenceu que ele está, mas ele ainda não está. Por quê? Porque para que o Espírito Santo entre, para que o Espírito Santo habite, é preciso fazer isso aqui. Olha o que diz, ó: purificando a vossa na obediência à verdade. Cada vez que você vai obedecendo aquilo que a Bíblia fala, vai tirando a avareza, vai tirando o ressentimento, vai tirando a murmuração. Ô minha irmã, tem gente, a irmãzinha acha que é convertida, mas murmura o dia inteiro. Cai na real, acorda, para de ser convencido, reclama da vida o dia inteiro, acorda, cai na real, vive falando de palavras maldizentes, praguejando a tudo e a todos. A pessoa fala que é convertida, mas até palavrão fala. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. A pessoa fala que é convertida, mas vou falar igual o missionário falou esse dia na televisão: passa a loirona lá, gostosa. Que convertido, o quê? É um baita com convencido. Passa o rapaz lá, o bombadão musculoso, a mocinha lá, nossa, que pedaço de mau caminho. Vai se converter, meu. E depois está aqui, eu quero estar na casa do Pai. Tem que se converter, tem que purificar a alma. Diga graças a Deus. Tem que obedecer a Deus. Deus, eu não vou mais murmurar. Meu Deus, eu não vou mais contar mentira. Eu sou convertido, hein? Não mexe comigo. Deus vai pesar a mão em você. Mas sai da igreja e começa a contar mentira. No outro dia lá no trabalho está enganando os outros. É pior que pescador. Diga, Deus me livre. A história que a pessoa conta é pior que o pescador. Ele vive contando mentira e está lá. Eu sou de Deus. De Deus é aquele que faz o que a palavra manda. Amém, pessoal? Quando você vai obedecendo, quando você vai praticando, colocando em prática aquilo que Deus fala, a palavra de Deus ela vai lavando você. Ela vai preparando o seu coração para receber o Espírito Santo. Diga graças a Deus. Quando eu peco, eu vou ficando sujo, eu vou ficando imundo, e o Espírito Santo não entra. E aonde o Espírito Santo não entra, é impossível acontecer a conversão. Mas quando eu vou obedecendo, quando eu vou praticando, quando eu vou me purificando, ali o Espírito Santo tem prazer de habitar. Diga graças a Deus. E olha o que diz o versículo 23, diz aqui, ó: quando ele entra, olha o que acontece: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas a incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para... Quando o Espírito Santo entra, a pessoa, pessoal, ela é novamente gerada. Não é mais aquela pessoa. Não é mais aquela pessoa que tinha um declínio para a desonestidade, que tinha um declínio para a prostituição, que tinha um declínio para o vício. Não, ela muda, ela é novamente gerada.
Parece que ela nunca teve contato com o pecado, parece que ela nunca teve uma mágoa no coração. Por quê? Porque o Espírito Santo regenera ela, mas para o Espírito Santo entrar e causar conversão, é preciso purificar a alma, de acordo, obedecendo a palavra, de acordo com aquilo que está escrito. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Enquanto Pedro ele era convencido, nós vamos encerrar e orar agora, ele não tinha conseguido confirmar ninguém, né? Não tinha conseguido ganhar ninguém, e nem ele tinha conseguido se firmar, porque ninguém pode dar o que, pessoal? Aquilo que não tem. Se você chegar e falar assim para ele, pastor, me dá 50 mil, eu falo assim, meu irmão, não tem nem para mim, eu vou te dar. Se eu tivesse 100, eu ia ter 50 para te dar, mas eu não tenho. Então ninguém pode dar o que? Aquilo que não tem. O Pedro não podia fazer de uma pessoa um discípulo verdadeiro se ele ainda não era. Se você coloca isso dentro de você, e eu estou falando, não é só para você não, isso aqui eu falo diante do Espírito Santo, é a começar por mim. Eu fui o primeiro que, quando li essa palavra, eu vi, Jesus, quanto eu ainda tenho que me converter? Não vou pagar uma de santo aqui para você não, de falar que eu tenho que se converter é você, hein, pessoal, sejam iguais a mim. Que nada, pessoal, nós temos que melhorar. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Nós temos que melhorar, pessoal. E o que acontece? Mas para melhorar tem que reconhecer, Jesus, eu estou carregando a espada ainda. Eu não sei qual é a espada que você carrega, mas tem que jogar fora. Quando você jogar fora, começar a obedecer, o Espírito Santo vai lavar você e ele vai entrar. E aí então vai acontecer com você algo semelhante ao que aconteceu com Pedro. Para a gente encerrar, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 14. Aqui o Pedro tinha recebido o Espírito Santo, ele tinha se convertido. Olha o que diz Atos, capítulo 5, verso 14. Quem achou aí, diga graças a Deus. Atos capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz aqui, pessoal, ó. Diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez. Olha só, quando o Espírito Santo ele fluir, ele entrar dentro de você, cada vez mais vai crescer o número de convertidos na tua casa. Pastor, eu estou há tempo lutando e não trago ninguém. Deixa o Espírito Santo entrar em você, o número de convertidos vai crescer a cada dia. Vai ser um parente seu que mora até lá, não sei não, mora lá no Piauí. Ele vai falar uma vez no telefone com você, a sua voz vai tocar o coração dele, a pessoa vai se render. E olha o que diz no versículo 15, diz aqui, ó: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram. Quando a pessoa se converte, às vezes ela não precisa nem falar nada. O Pedro, depois que se converteu, pessoal, as pessoas eram colocadas no caminho por onde ele passava, porque só a presença do homem de Deus já faz a diferença. A sombra do Pedro passava em cima do endemoniado, a sombra do Pedro passava em cima do encapetado, daquele que estava doente, e a pessoa era o que, pessoal? A pessoa era curada. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Quando eu leio isso aqui, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o quê? Que eu preciso tomar, falando por mim, o Edson, esquece pastor, eu preciso fazer o quê? Tomar vergonha na minha cara e me converter, porque minha sombra não curou ninguém. A sua já curou? A minha não, eu estou assumindo aqui. E a sua? Por quê? Porque eu tenho que fazer uma análise dentro de mim e ver o quê? Se tem alguma espada dentro de mim, se tiver eu tenho que tirar.
purificar minha alma de acordo com o que a palavra de Deus manda, para que o Espírito Santo flua intensamente em mim, e aí o que vai acontecer? A obra de Deus será realizada. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Quando Pedro se converteu, ele não precisou mais ficar tentando enfiar na cabeça da pessoa, fulano, abre o coração para Jesus. Queria abrir a boca da pessoa e enfiar a Bíblia lá, engole a palavra. Não precisa fazer isso aí não. E tem gente que é assim, ela quer enfiar Jesus na outra. Engole Jesus, aí abre a boca aí que eu vou enfiar Jesus em você. Mas tem que se converter, sua praga. Diga Deus me. Mas ela mesma ainda não se converteu. Mas ela mesma ainda não entregou. Ela ainda está cheia de espada, está carregando um monte de espada ainda consigo. O Pedro, quando ele se converteu, pessoal, era só a presença dele. Só o olhar do Pedro, a sombra dele tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Amém, pessoal? Coloque isso dentro do seu coração. Jesus falou, Pedro, quando te converteres, a mensagem é essa, quando te converteres, confirma teus irmãos. Por que será que nós ainda não ganhamos toda a nossa família para Jesus? Ah, pastor, eu não sei, viu? Eu não sei. Ah, sabe sim. Jesus falou com você hoje. Tem que tirar a espada. No dia que a gente se converter, no dia que a gente falar, Senhor, eu estou arrancando tudo que há de podre de dentro de mim, e agora o meu corpo está preparado para que eu seja a habitação somente do teu Espírito Santo. Meu irmão, nós não vamos ganhar só nossa família, não. Nós vamos ganhar a vizinhança, nós vamos ganhar a nossa cidade, nós vamos ganhar o mundo, quando o nosso corpo for morado somente do Espírito Santo. Tira a espada, você vai ganhar a tua família para Jesus. Amém, pessoal? Vamos aplaudir.